Muito, muito bem, deixa eu tirar aqui que eu estou longe de vocês. Não há problema. Quem que é esse celular aqui? É seu? Deve ser do Felipe. Vou pegar o celular do Felipe. Eu vou convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo 40. Já deixa aberto ali. Mais uma vez, bem-vindo a todos que estão conosco nessa noite. Visitantes pela segunda, terceira vez, alguns pela quarta, quinta, que já vão deixando de ser apenas visitantes, estão sendo os nossos participantes conosco no culto, na reunião. Sejam todos bem-vindos. Salmo 40, eu nunca vou me esquecer, em uma das leituras do Salmo 40, eu estava na casa do Geraldo, na localidade de Alberto Moreira, e o Geraldo tem uma criação de galinhas, na frente ali da casa, num canto, e eu lendo o Salmo 40, o galo, as galinhas, e o galo saiu do lugar, subiu em cima da cobertura da casinha que tem lá, e eu lendo, ele estufou o peito e começou a cantar. Lendo, olhei para ele, voltava a ler e ele cantando. Falei, gente, esse galo não vai dar sossego agora na nossa leitura do Salmo 40 com o Geraldo. Depois oramos e passou um pouquinho, ele desceu lá daquele lugar. O Geraldo falou, aqui é o palco dele. Quando ele sobe nesse lugar, ele se apresenta. Nunca vou me esquecer desse episódio. Aliás, foi ontem que aconteceu isso. Eu tinha como compromisso com o Geraldo ler um texto da palavra e depois orar e vir embora. E aí ficou marcado. Que a hora que eu parava, se olhava para ele, ele lá quieto, né? Eu começava a ler, ele se manifestava ali também. Você abriu no Salmo 40? Nós vamos ler o Salmo 40 até o verso 5. Não sei se você já conseguiu pelo menos os 5 versos memorizar. 5 primeiros versos do Salmo 40, aí no desafio da nossa memorização da palavra de Deus. Hoje à noite, estamos chegando num trecho do Salmo 40, que leva-nos a falar no terreno da mentira. E uma palavra tanto usada para notícias falsas, comumente já por algum tempo, desde 2016, você já está familiarizado com as chamadas fake news, notícias falsas. Tanto é que, quando alguém agora chega e menciona um fato, onde você leu sobre isso? Onde está isso? É fonte segura, verdadeira? Porque incomoda, é claro, amados. Ninguém gosta de ser enganado, tratado com falsidade. As pessoas até gostam de pessoas sinceras e verdadeiras. E o salmista, no Salmo 40, no finalzinho do verso 4, ele fala que aquele que confia, põe a sua confiança no Senhor, não respeita o soberbo. Já falamos sobre os soberbos. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. E agora então, o salmista, no finalzinho do verso 4, além de não respeitar o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Desvio para a mentira. Você consegue aquela posição nossa de soldado em campo de combate para a leitura dos primeiros 5 versos? Salmo 40. É empolgante os primeiros 3 versos do Salmo 40, porque o salmista está relatando um livramento de Deus na sua vida. Algo que somente o Senhor poderia fazer por ele e fez. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha.
firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Os versos 4 e 5, há um desafio para que vidas sejam entregues ao Senhor. Vamos orar nesse momento. O nosso vizinho, o senhor José da Cruz, ele está na UTI, lá em Ribeirão Preto. Ele foi acometido pela Covid-19. Está bem debilitado, o quadro de saúde dele é delicado. A família, já avisada pela equipe médica, esperança só no Senhor, milagre só do Senhor. E também tem um outro colega nosso, Wilson Tristão, também acometido pela Covid. Este está bem no processo de medicação, sem nenhuma complicação no seu pulmão. Mas estamos orando também por ele. Ontem eu conversei com ele via WhatsApp e ele está naquele período de reserva no lar. Pegou de alguém no serviço. Alguém foi acometido e ele então, a Covid também o acometeu. Vamos orar nesse momento, lembrando, eu vou estar lembrando o senhor José e também o Wilson. E todos nós aqui hoje à noite. Nós não estamos aqui porque meramente viemos. Deus nos trouxe. Amém? Deus tem algo para nós hoje à noite, nas nossas vidas. Deus bendito, Senhor, é o nosso Deus, Deus de misericórdia e graça, socorro bem presente na angústia. Nessa noite, Senhor, temos iniciado o nosso culto, celebrando com júbilo perante o Senhor, cumprindo, trazendo para nós as palavras do Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, apresentando-nos com cânticos perante o Senhor. Já a igreja reunida entoou cânticos na presença do Senhor. E nós agora, Deus bendito, no tempo do ensino e pregação da palavra do Senhor, como necessitamos, ó Deus, da direção e obra do Santo Espírito, para que tenhamos a compreensão que é o desejo, o propósito do Senhor, nos dar hoje à noite na palavra. Oramos pelos amados reunidos aqui na casa do Senhor e todos quantos na transmissão também podem nos acompanhar. Pai bendito, colocamos também no altar do Senhor, naquele leito de hospital em Ribeirão Preto, o senhor José. Ó Deus, a sua família está abatida, desolada. Rogamos o conforto e refrigério do Senhor sobre aquela família. Entendemos que o Senhor tudo faz bem. Tudo tem o Senhor um propósito, uma razão. E também o nosso irmão Wilson Tristão, nesse processo de recuperação, ó Deus, depois de medicamentos, que ele tenha melhoras, ó Pai, em breve retorne às suas atividades normais, tendo no Senhor alcançado a graça de passar por essa fase, superando-a pelo poder do Senhor. Oramos, dando graças por tudo no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos.
os que se desviam para a mentira. Tem sido dito que nunca houve um tempo de tanta mentira como em nossos dias. Nem mesmo a situação enfrentada pelo mundo inteiro, porque a questão do coronavírus, do Covid-19, é algo que tem assolado, tem devastado o mundo inteiro. Por isso chama pandemia. Isso significa a palavra pandemia. Algo que acomete o mundo todo. Faz nos lembrar da missão do Evangelho, de pregação do Evangelho. E de pregar o Evangelho até aos confins da terra. Uma verdadeira pandemia que foi, no primeiro século, alcançada pela igreja. Evangelizou o mundo até então conhecido. E nós vivemos hoje, até mesmo pela questão da pandemia, nem mesmo a pandemia pôde atropelar a velocidade com que a mentira percorre de um canto ao outro, acometendo tantas pessoas, como eu disse então, as notícias falsas chamadas fake news. Teve essa designação a partir de 2016 com as fraudes, as notícias falsas que acometeram as eleições presidenciais dos Estados Unidos. E agora, quando alguém diz algo para você, você tem que checar, tomar conhecimento mais preciso, para que você não passe uma notícia falsa, algo mentiroso, no terreno da mentira. A mentira é algo que Deus não se agrada. Já na lei com o seu povo, Deus, em Levítico 19:11, eles não deveriam ser entregues à mentira. É tão interessante quando nós entramos nesse terreno para falar da mentira, porque tem até um fato engraçado que aconteceu há anos atrás, num lar, numa família. Sabe aquela situação quando o telefone toca e alguém da casa diz: se for para mim, diga que eu não estou. Como é aborrecível, constrangedor situações assim. Eu, de certa feita, trabalhei num escritório que a mentira concorria com a verdade, até por uma questão de que tinha que colocar a culpa em alguém. E tinha sempre um referencial. Olha, teu documento não saiu porque o delegado não assinou. Era sempre esta a resposta que as pessoas ouviam. As desculpas, achando alguém para levar a culpa. De certa feita, num lar, uma filha ouviu que alguém procurava pelo seu pai na casa, bateu lá no portão, e aí o pai disse para a filha: filha, atende a porta, e se for para mim, diga que eu não estou. Filha pequena saiu para atender a porta, e alguém procurava pelo seu pai. E ela disse assim: olha, meu pai mandou dizer que ele não está. Ela falou realmente o que o pai dela tinha dito. E criança, fez nada mais do que o pai havia dito. Vai lá e diga que eu não estou. Ela falou: meu pai mandou dizer que ele não está. Uma criança agiu assim.
Mas quantas vezes nós, pais, mães, criamos nossos filhos e temos que trazer princípio para eles da verdade. Eu ouvi uma pessoa bem famosa, não vou mencionar o nome aqui agora, uma pessoa bem famosa dizendo: aprendi com a minha mãe um princípio. Toda notícia, todo comentário, temos que buscar na fonte se é verdadeiro ou não. É tanta mentira envolvendo todos os assuntos, desde o mais alto escalão ao mais simples, percorre mentiras. Que muitas vezes, quando você vai fazer uma avaliação melhor, você descobre que aquilo não era verdade. Tem aparência de verdade. Parece que tal fato é verídico. Ganha a sua aceitação, mas não é verdadeiro. O político e filósofo Benjamin Franklin, ele declarou certa vez o seguinte: a meia-verdade é frequentemente uma grande mentira. Já Oliver Holmes afirmou: o pecado usa muitas ferramentas, mas a mentira é uma espécie de cabo que se ajusta a todas elas. Já o Charles Spurgeon, que viveu lá pelos anos de 1800, dizia que enquanto a mentira dá uma volta no globo, é o tempo que a verdade está calçando as botas. O que ele quis dizer com isto? Que a mentira percorre numa velocidade tremenda, muito maior do que a verdade. Os psicólogos afirmam que pela nossa mente, pasmem, se eles afirmam que por dia passam pela mente do ser humano mais de 10 mil pensamentos. Quantos desses pensamentos, em torno de 10 mil, passando pelas nossas mentes, são mentiras? Mentiras na nossa mente. Alguém já disse o seguinte: todos, pelo menos 3 vezes por dia, mentem. É incrível isto. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Deixa eu achar o meu Provérbios aqui. Tá, 17, volta um pouquinho. Provérbios 12. Provérbios 12. Verso 19 primeiro. Provérbios 12, 19. Provérbios 12, 19. Amém? Estão lá? O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura quanto? É aquele provérbio que os antigos diziam: a mentira tem pernas, vai durar pouco. Verso 22. Os lábios mentirosos são o quê? Abomináveis, detestáveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite. Nós temos conhecido Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. Sabe o que Jesus declarou de si mesmo, amados?
É lindo as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus não tem sinal, nenhum traço, nenhum vestígio sequer que pudesse inclinar-nos a pensar: é um impostor, é um mentiroso. Não é verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas sobre ele, na sua ressurreição, quer ver só? Vamos lá para Mateus 28. Olha a fake news da época que prevalece da compreensão de muita gente até hoje. Mateus 28. Mateus 28. Primeiro dos evangelhos, Mateus. Mateus 28. Eu vou ler para você o trecho aqui. Jesus, ele ressuscitou, o anjo foi lá, revolveu a pedra, Jesus sai do túmulo, ressuscitou, é verdade, ele foi visto por mais de 500 irmãos, Tomé pôde tocá-lo, ele falou: Tomé, pode tocar em mim. Sabe por quê? Tomé disse: se não visse, não tocasse, não ia crer que Jesus havia ressuscitado. Ele se apresentou, e Tomé, quando toca nele, diz: Deus meu e Senhor meu. Verdadeiramente Jesus ressurgiu dentre os mortos. Mas veja bem, aqui no texto que diz: e quando iam, verso 11 de Mateus 28, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, tudo que envolveu o cenário da ressurreição do Senhor Jesus. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram suborno, amados, não é algo moderno, não. Vem lá, poderia dizer lá no Éden começou isso, quando o pecado entrou no mundo. Deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, sobre a ressurreição de Cristo, amado, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Qualquer soldado romano, se fosse confirmado, se fosse confirmado mesmo, vamos por essa palavra, que havia dormido em serviço, tal soldado pagaria com a sua vida. Tal intento era, no entanto, ameaçador, risco de morte. Por isso deram muito dinheiro para esse soldado. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, aí é a razão, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Quem fez isso aqui, amado, com esse soldado? São os judeus, os inimigos do Senhor Jesus. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Vamos pensar no hoje que ele está escrevendo aqui. Mas talvez até hoje. Uma mentira. Foram comprados com dinheiro para mentir sobre aquele que é o caminho, ele é a verdade e ele é
a vida, a mentira sobre Jesus. Difamaram-no, chamando ele de filho de prostituição. Nunca foi, nunca será sobre o Santo de Deus, o Deus Filho. Tal palavras foram proferidas. Que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul, o que na realidade, de fato, não era verdade. Pilatos, tão envolvido com a mentira, que quando colocado diante da verdade, Jesus, ele não pôde assimilar a verdade que estava tão próximo, tão perto dele, e a pergunta: o que é a verdade? Se uma meia-verdade é uma grande mentira, as primeiras palavras que nós temos notícias, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, é uma grande mentira. Quando Adão e Eva tomaram do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia nos ensina, e é verdade, Eva foi enganada pela serpente e comeu, e deu ao seu marido Adão, mas Adão bem sabia o que estava fazendo, e Adão então, quando Deus se apresenta no jardim, onde estava Adão? Foi aí que surgiu a primeira brincadeira, embora com Deus não se brinque. Pique de esconde. Adão se escondeu. Adão, onde estás? E Adão, então, obrigado a sair do seu esconderijo, ele se apresenta perante o seu juiz. Como estava Adão nesse momento? Ele estava muito envergonhado e começa a resmungar uma justificativa. Essa justificativa que Adão apresenta, ela tem uma meia-verdade. É verdade misturada com mentira. Ele diz: tive medo. Esta é a meia-verdade. Porque estava nu. E a verdade toda era que ele desobedecera a Deus e se tornara consciente da sua nudez. Nunca mais o homem, nunca mais Adão, e nenhum homem iria agir como uma pessoa perfeitamente verdadeira, autêntica. Perdeu a sua confiança. E sabe que no dia do seu ministério, nem Jesus confiava no homem. Amados, nós estamos nesse corpo sujeito à corrupção. Nós enfrentamos uma luta na nossa vida. Deixe-me, antes de falar da luta que enfrentamos com relação à verdade, ler sobre João, o Evangelho de João, capítulo 2, versos 24 e 25. Oi? Ah, sim, já vou entrar. Obrigado, Felipe. Você viu o que ele disse para mim, né? Pastor, não esquece de falar do auxílio emergencial. Já eu falo dele. Obrigado, Felipe. Eu pedi de manhã, né, se eu esqueço, me lembrem. João, Marcos, Lucas, João, capítulo 2, versos 24 e 25. Pega esse microfone aqui, Felipe. Você já abriu lá?
Ah, você está com o microfone? Então leia para nós João 2, 24 e 25. Quem está com o microfone, leia então. Mas os mesmos Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse o homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus conhecia e conhece o profundo do nosso ser, os nossos pensamentos. Nossos pensamentos. Jesus conhece. Na questão que eu estava dizendo, agora eu vou destacar o texto, Efésios 4, 25. Eu vou para o 24 e 25 de Efésios. Olha que texto desafiador para os que estão em Cristo. Efésios, verso 24. A Bíblia nos ensina que se alguém está em Cristo, ocorreu com tal pessoa uma renovação, é uma nova criatura. E o texto aqui, no verso 24 do nosso texto, diz aqui, é uma sequência de observações do capítulo 4, começando no verso 17, que vai estabelecer separação, santidade, e o verso 24, aliás, e vos revistais do novo homem, dessa nova criação que agora crentes, que agora povo de Deus, vocês têm em Cristo. Ele corrigiu dizendo assim, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, com esse aspecto do verso 24, olha o que ele diz no verso 25, pelo que deixai a mentira. Quando a gente vem à conversão, entrega de vida a Cristo, a gente vem com bagageiro na nossa vida, de um viver contrário ao propósito e intento de Deus. Quantas vezes, por não conhecer a verdade e praticamos a mentira, mentimos. Tem pessoa, eu lembro quando eu era garoto, talvez você lembra também, quem é que assistia aquele desenho Pinóquio? Quem assistiu? Estou dando para perceber a idade de vocês. Ah, passou? Tá bom então. Eu achei que era só da década de 70. Eu vi na década de 70. O que que acontecia quando o Pinóquio mentia? Ia crescendo o nariz dele. E o Pinóquio, o maior sonho do Pinóquio era se tornar como gente. Era o sonho dele. Até tinha aquele grilo falante que era a consciência de Pinóquio. E quando o Pinóquio mentia, o nariz dele crescia. A Bíblia diz, pelo que deixai a mentira. Princípio que vamos trazer, povo de Deus. A mentira para Deus é algo abominável, detestável. E nós somos pessoas que queremos ter compromisso, comprometimento, relacionamento com Deus. Senhor, que a tua verdade esteja em mim e que eu possa praticar a verdade. Se alguém pede algo para Deus, segundo a vontade e propósito dele, ele nos ouve. É fato bíblico. E o texto diz, pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos tocar um pouquinho na questão do auxílio emergencial. O atual governo tem como plataforma de ética e princípio prezar pelo combate à corrupção, à fraude, ao engano. E as pessoas dizem, nós precisamos de um governo sério. Nós precisamos de um governo que realmente seja um governo que preze para executar algo realmente que condiz com a ética, o bom senso,
a verdade. E aí então surge a pandemia e o governo entende que muitas pessoas foram prejudicadas porque são autônomos com quanto ao seu trabalho. Agora vem então, fica em casa, e aí o governo, não só do Brasil, amados, mas do mundo todo, entra num processo de emergência com valores para socorrer os mais necessitados, principalmente os profissionais liberais e autônomos. E o que acontece? Tem que preencher um relatório. Como que o governo, por mais que ele vai avaliar, tem itens pormenores que dá para você fraudar, para você mentir. E muitos usaram da fraude e da mentira, preenchendo o relatório, você sabe muito bem sobre isto. Pessoas que estavam trabalhando, a construção civil não sofreu com a pandemia, pelo contrário, alavancou muito mais. E pessoas dessa área de trabalho, por não terem vínculo de registro de qualquer coisa assim, se entregaram a preencher um relatório e pegar o dinheiro desse chamado auxílio emergencial. Até quadrilha de bandidos entraram em evidência na situação, estavam levando aparentemente a melhor, mas foram pegos com a boca na botija. O que diz o verso 4 do Salmo 40? Bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor. Amados, se ao preencher o relatório, você tem que primar, prezar pela verdade. Ainda que, por uma razão tal, você esteja numa situação difícil. A minha irmã preencheu o relatório, não foi aprovado, minha esposa preencheu o relatório, não foi aprovada, mas não ficou minha irmã sem trabalho. Deus providenciou. O Salmo 40, amados, leva-nos e levou a várias mensagens, eu tratei com você aqui, o salmista contando sobre o livramento de Deus na sua vida. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. O livramento na situação do salmista foi de tal maneira, tirando o salmista de um lago horrível, de um charco de lodo, pondo os seus pés sobre uma rocha, firmando os seus passos, milagre, manifestação do Deus Altíssimo, porque Ele se preza a cuidar. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, por causa do que Deus havia feito na vida do salmista. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amados, quem dá o pão de cada dia para você é Deus. Por isso que é tão importante tomarmos a admoestação. Nós precisamos do conhecimento deste livro, a palavra de Deus. Ela é a verdade. Quando Jesus estava orando, ele disse: santifica os meus na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus não brinca de pique, de esconde com ninguém. Você entra num compromisso sério com Deus, você busca a verdade. Aliás, e conhecereis a verdade vos libertará. O maior aprisionamento do ser humano é o da escravidão ao pecado. O pecado é um cruel senhor. Tanto é que Romanos vai dizer: libertados do pecado, aqueles que estão em Cristo, conhecendo-o como seu Senhor e Salvador.
de escravos do pecado em Cristo, você é feito servo da justiça. E você passa a ter princípios de Deus na sua vida, prezando pela verdade. É lindo quando nós lemos sobre Noé. Deus o chama de justo. Homem andando com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Falamos de uma geração, mas agora a nossa geração, Deus levantando aqui e acolá homens e mulheres para o seu propósito. E Deus trabalha com a verdade. Eu precisava de um atendimento esses dias. Eu estava falando com a pessoa, fazendo o requerimento de algo. E eu percebi que ela não estava entendendo a urgência da situação. Eu falei, Senhor, entra na questão, porque eu não dou conta de estabelecer tal verdade. Entra na questão. Deus é um Deus de verdade. As pessoas brincam com fatos da palavra de Deus. Dizem que o inferno não é real. Aliás, vamos ler lá em Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Ainda quero mostrar para você a origem da mentira. Apocalipse 21:8. Ao contrário do que a Bíblia descreve no verso 7, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Verso 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os... Não escapou da lista. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Primeira morte física, a segunda morte. Primeira morte física, separação do corpo, da alma e do espírito. A morte, a segunda morte, é a separação para todo sempre de Deus. A mentira é um dos piores males do mundo. Mentira é aquilo que é contrário à verdade, é falsidade, é fraude. Ela é sedutora, aparentemente mais fácil e cheia de vantagem. Amado, tem vários episódios da Bíblia, eu vou tratar desse episódio com você, tem vários, que quando chegarmos nesse terreno, de passagens bíblicas interessantes, você fala, puxa vida, mas não é que esse povo fez isso? É. Mas saiba de uma coisa, a mentira é com certeza a principal arma do diabo para afastar você de Deus. É muito comum hoje você encontrar alguém que use da mentira para se beneficiar até mesmo entre os cristãos. E a pergunta é, vamos conformar? Vamos conformar com isso? A mentira também está em moda agora, entre os cristãos? Não. Eu quero tratar com você na Bíblia sobre a origem da mentira, como o crente, o cristão deve lidar com ela, e qual a relação da mentira com as obras das trevas. Mas para isto, nós tomaremos tempo na semana que vem. Origem da mentira.
como o cristão deve relacionar-se com ela e qual a relação da mentira com o poder, com o poderio das trevas. E vou passar algumas leituras da palavra de Deus para você. Leia Atos capítulo 5. Lá nós temos um casal que morreram por causa de uma mentira. Atos 5. O marido morreu primeiro, depois morreu a mulher. Depois nós temos lá no livro de Josué, você vai ler Josué, descobrir um povo mentiroso. Em Josué também você vai descobrir que uma família inteira, com o elo familiar e descendência, morreram por causa de mentira. E eu vou fechar esse momento agora com 1 João, capítulo 2, verso 21, 22 e 23, já abrindo um leque de compreensão para a próxima semana. João diz aqui no verso 21, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Aquela história de dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias é uma mentira. Aquela história de dizer assim, vem para Jesus, aceita Jesus, que a sua vida vai ser um mar de rosas, todos os seus problemas acabaram-se. É uma mentira. Todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Basta você ler, se entregar à leitura da palavra de Deus com criteriosidade. Leia sobre os apóstolos, leia sobre os discípulos do Senhor, leia o livro de Atos, leia sobre João, exilado na ilha de Pátimos, quando então Deus lhe entrega toda a revelação do Apocalipse. Leia sobre Elias. Há muita mentira. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. E a unção, verso 27, que vós recebeste dele, fique em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, amados, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Busque a verdade. João capítulo 16, verso 13, aqui é a promessa, essa promessa já foi cumprida, quando Jesus foi assunto aos céus, no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, e 10 dias após ele ser assunto aos céus, ter subido aos céus, a promessa do Espírito, da vinda do Espírito Santo se cumpriu. Mas aqui a promessa, Jesus falando com os seus discípulos, mas quando vier aquele Espírito diga alguém, verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, amado, trabalhando com a igreja do Senhor Jesus, guiando-nos à verdade e não à mentira.
Quando você se coloca sinceramente diante do Senhor, você não quer a verdade? Como é triste alguém te entregar uma nota de R$100. E aquela nota tão bonita, tão parecida com a original. Pode ser bonita, pode estar novinha. Você coloca uma novinha bonita e uma amassada, bem amassada, suja. Qual que você pega, Esther? Qual que você pega? A amassadinha, suja, é a verdadeira, a bonita. Parece passar o ferro nela, está bonita, está brilhando. É a falsa. Você vai pegar a amassada e suja. A bonita não tem valor, porque é falsa, é mentira. Um dia eu estava na casa de uma família, o rapaz veio entregar uma encomenda, era um botijão de gás, e eles foram pagá-lo. Tiraram uma nota do bolso, o rapaz olhou para a nota, conferiu, falou, era uma notinha da onça. A nota e a onça eram falsas. Até a onça da nota era falsa. Nem a onça escapou. Semana que vem, origem, nosso relacionamento, e ainda nesse estudo, a relação da mentira e o poder das trevas. Nós precisamos, quando formos orar, fala, seja sincero com Deus, amado. Fica mentindo. Oh, não, fala, Senhor, é o seguinte, tá, eu estou realmente, não estou agindo como deveria, minha vida não está legal, eu estou faltando nas reuniões mesmo, não tenho vontade de ir nos cultos, tá. Senhor, mexa na minha vida. Manifesta a tua obra de verdade. Busque ao Senhor com verdade, com sinceridade. Até porque não tem como se esconder de Deus. Deus sabe tudo. Deus nos conhece. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Ainda nem pensamos, já sabe o nosso pensamento. Nos criou. Vamos colocar em pé nesse momento. O brasileiro gosta muito de desconto e nem sempre dá para você ter desconto. Tem desconto que compromete a cobrança de impostos, ou coisa assim. Nós somos ensinados pela Bíblia, a Bíblia tem os princípios para o nosso viver. É claro que é da noite para o dia que você vai aprendendo tudo de uma só vez. É passo a passo. Eu cometi tanta coisa errada no passado, que hoje, com o entendimento da palavra, com a compreensão da palavra, já tenho condições de agir da maneira correta. Ó, você aqui, tá? Se entre as menções que eu fiz, delas você fez parte, diga, é passado. Eu não estava nesse culto. Eu não ouvia, eu não tinha ouvido essa palavra. Essa palavra falou comigo. Estou trazendo mudança para a minha vida. Quero prezar pela verdade. Porque há tanta mentira no mundo, em todos os sentidos. A Bíblia ensina que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo, em Hebreus 9, 27, ao dar o último suspiro, você estará entrando na eternidade. E só há 2 lugares, segundo a Bíblia, para você. Céu para os que estão em Cristo, que, vindo ao conhecimento da obra salvadora de Jesus, são os seus seguidores, convictos dos seus pecados, arrependendo-se, entregando suas vidas a Jesus. Ele é o Salvador que salva, liberta e transforma. Por isso esta igreja exige, por isso estamos aqui. Há uma mensagem de salvação, há uma mensagem de mudança de vida. Nós não temos poder de mudar a nós mesmos, mas o Senhor tem o poder.
pela fé. A salvação é pela graça, por meio da fé, para que ninguém se glorie. Não é por obras, amado. Eu vou frequentar a igreja, eu vou fazer boas obras, porque eu vou merecer o céu. Ninguém merece o céu, nem que faça mais avantajada obra. O céu só tem uma forma de lá chegarmos. É pelo caminho, é pela verdade, é pela vida única e exclusivamente por Jesus Cristo. Ele diz, na verdade vos digo. Olha bem como ele diz. Ele acentua por 2 vezes no Evangelho de João, quando algo requer a verdade. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tenha presente, amado. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 40 anos a fazer este ano, que eu fiz uma entrega de vida a Jesus, numa profissão pública. 40 anos vai fazer este ano. Jesus me salvou, 40 anos. Hebreus 7:25, Ele pode salvar perfeitamente. Ele vive e intercede por todos. Ele pode salvar. Jesus pode salvar você. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode levar você a uma nova vida nele. O que é impossível para você, o que é impossível para mim, não é impossível para Deus. Você pode ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Tal condição não está em você, está em Cristo. Único e exclusivamente o fato de você reconhecer, eu preciso de Jesus. Que maravilhoso, amar você, ter Cristo, ter a verdade com você. A verdade personificada na pessoa do Salvador, o Senhor Jesus. Eu vou orar agora. Talvez alguém entre nós está tomando uma decisão. Eu quero a verdade, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero andar com Jesus, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, esse Espírito que guia a verdade, porque Ele é a verdade. Deus bendito, Pai poderoso. Ó Senhor, tem sempre nos levado a uma palavra, vindo de encontro às nossas vidas. Estamos vivendo neste presente século, ó Deus, e precisamos, conforme a Tua palavra nos ensina, resplandecer como astros nesse mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Derrama graça sobre nós, Senhor. Há pessoas que ainda perecem e precisam ser alcançadas com a pregação do Evangelho, com o testemunho do povo, do Teu povo, Senhor. Da igreja sendo sal da terra, luz do mundo. Ó Deus, que possamos deixar a mentira, falar a verdade, ter esse princípio na nossa vida, ó Pai bendito. Não propagarmos falsidades, falsas notícias, mas termos comprometimento perante o Senhor com a verdade. Apoiarmos, nos alicerçarmos na verdade, em todos os segmentos. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Acima do poder de governo dos homens, está o poder de autoridade e reino do Senhor. O Senhor reina com majestade e glória, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo está afirmado e não poderá vacilar. O teu trono, ó Pai, subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Oramos, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra hoje à noite. Que ela encontre lugar, abrigo, refúgio nos nossos corações. Ganhe intenção nos nossos pensamentos. Alcance a praticidade nas nossas vidas. Eu oro com gratidão nesse momento no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aguardamos o toque do teclado, fazendo o nosso desfecho final.
Assentai-vos. Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Amém. Tenham todos, na graça e direção do Senhor sobre nossas vidas, uma boa semana. Amém.